Lucas, capítulo 6, versículo de 1 a 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós acolhemos também aqueles que celebram conosco. Hoje, mais 400 pessoas estão participando desta Santa Missa. E todos vocês que participam conosco, recebam nosso carinho, nossa comunhão espiritual neste primeiro sábado do mês de setembro. Dentre vocês, 4 pessoas, para representá-los. A Maristela, em Presidente Dutra. Deus abençoe a você, Maristela, aí em Manaus. Deus esteja com a sua casa, com a sua família neste final de semana. A Benedita, em São Carlos, São Paulo. Benedita, Deus abençoe, minha irmã, você, a sua família. Um ótimo final de semana para vocês. A Ana Maria, em Pentecostes, Ceará. Ana, Deus esteja contigo, Deus te guarde, proteja, esteja aí abençoando sua família. A Geni Antônia, em Anápolis, Goiás. Deus abençoe, Geni, a você, abençoe também toda a sua família. Amados irmãos e irmãs aqui e aí, que participam conosco. Carta de Paulo aos Coríntios, já há um tempo nós estamos lendo esta carta e hoje Paulo vai deixar muito claro para nós, tudo aquilo que nós temos, nós recebemos de Deus. E às vezes a gente fica aí meio de narizinho empinado, achando que a gente conseguiu isso, eu fiz aquilo. Reconhecer tudo que nós temos e somos vem de Deus. Ele nos confia essas realidades. Ele nos chama a administrarmos os dons, os talentos que Ele nos concedeu. E nos perguntamos como é que nós estamos vivendo isso. E Paulo até de uma certa forma ironiza, o pessoal, porque ele diz assim: olha, nós é que então somos os errados, vocês os certos. Nós é que estamos morrendo, vocês estão vivendo. Mas quem gerou vocês fomos nós. Ou seja, é pela fé. Pela fé. Vocês podem ter muitas coisas, mas não tem muitos pais. Porque eu vos gerei. E às vezes a gente esquece desta realidade. Então, tomemos consciência desta vida que pertence a Deus e vamos cuidar dela. Por esses dias mesmo eu dizia: como é que nós vamos fazer o dia que a gente tiver que prestar conta? E até essa expressão, quinta-feira, quando falava tudo é vosso, mas vós sois de Deus, quando a gente fala: olha, tenha cuidado com isso, porque isso aqui não é meu não, isso aqui está emprestado. Pois é, você está tendo cuidado com a vida, com o seu corpo, com a sua história. Deus te empresta tudo isto e te chama a testemunhar
seu amor, seu poder, sua providência. O sábado, em outro momento nós vamos lembrar o homem da mão seca e outras tantas realidades em que Jesus diz o que é permitido fazer, o bem ou fazer o mal no sábado. Porque aqui não é uma questão só, vamos dizer, de religião, não é porque, mas é porque eles são mesmo fundamentalistas e diz lá, não pode fazer nada, então não pode fazer nada. Mas e se a vida estiver perecendo? E se a vida estiver perecendo? Você não quer entender, a pessoa está assim, mas ela está com fome. E aí? Como é que a gente faz? Por isso que na dinâmica, e isso é muito interessante, na dinâmica de instrução religiosa, nós temos uma ordem que a gente às vezes inverte. Primeiro você evangeliza, depois você catequiza. E a gente faz uma confusão. A gente já quer catequizar sem antes evangelizar. O que é evangelizar, irmãos e irmãs? Evangelizar é anunciar uma divindade, que independe de ser católico ou o que for. O primeiro anúncio é falar do santo, falar do amor, etc. Aí nós vamos, com base na nossa realidade, nós pegamos o método de evangelização, que é o querigma, e o primeiro anúncio do querigma é o quê? O amor de Deus. O amor de Deus. Ou seja, apresentar o Deus que ama, o Deus que é amor, o Deus que quer o bem, que quer a salvação. Depois nós vamos catequizar. Como é que você se relaciona com este Deus que eu vos apresentei? E isso ficou muito claro na primeira pregação de Pedro. Pedro, nosso primeiro Papa, ele vai falar de Jesus, anunciar, aí o pessoal fala assim, Senhor, como é que a gente faz para experimentar isto? Aí Pedro então vai catequizar. Agora a gente já começa, não sei o que, eu estou com isso, não sei o que, eu não sou, pois é, tem que ir à missa, você tem que rezar, você tem que jejuar, você tem que confessar, você tem que fazer, peraí, calma, como é que é isso? Não, vamos devagar. Até esses dias mesmo, né, numa situação, a pessoa pensou, diz que tem que batizar a criança. Diz que tem que batizar a criança. Tem sim. E para batizar, vocês têm que casar, vocês têm que confessar, vocês têm que fazer isso. Não, mas peraí, mas é batizar a criança, como é que... É isso tudo? Não, vamos sentar e vamos conversar. Aí você tem que... Aí eu tive que sentar com a pessoa, aí a gente vai falar de Deus, a gente vai falar da vivência da igreja, o sentido do batismo, porque a pessoa já chegou apavorada. O padre, mas vai dar tempo de fazer tudo isso antes do batizar? Porque, não, e o que é pior, para complicar a situação, a criança está com risco de vida, né? Então aí você imagina, o pessoal foi lá e já jogou assim. Eu não estou dizendo que a gente tem que abrir mão das ordens, das coisas, mas você entende que tem que ser um passo a passo? Paulo falava, Padre Gilson, estou falando disso, eu estou lembrando que essa semana Paulo falou assim, eu não posso dar comida sólida, eu estou dando leitinho para vocês ainda. Você consegue entender que existem pessoas que a gente tem que ir catequizando aos poucos, que você não pode já jogar um caminhão de coisa em cima dela, que senão ela não aguenta, e ela não tem estrutura para entender isso. Nós mesmos às vezes, tem certas coisas que a gente fica até meio abismado. Outro dia eu comentei aqui a questão da missa de domingo, a pessoa veio e falou assim, nossa senhora, o que aconteceu? Eu não sabia desse negócio de missa de domingo, e como é que eu vou fazer agora? Porque eu já comunguei várias vezes, aí eu não ia à missa domingo, terça-feira eu estava na missa de Santo Antônio. Pois é,
Aí a gente vai pegar o catecismo, a gente vai ler. E eu não sabia disso, padre. Pois é. Mas vamos fazer o seguinte: já que você está confessando que não sabia, eu vou te confessar uma coisa: pecado é o que eu pratico conscientemente contra a minha consciência. Já que você está confessando que não sabia, eu tenho que confessar para você que até então para você não era pecado, porque você não sabia. Mas a partir de hoje, teu nome está na boca do urubu. Se você deixar de ir, você está complicado, porque agora você já sabe. Agora você já sabe. Porque agora não tem mais desculpa, agora não tem como você falar, eu não sei. Você já recebeu a catequese do dia do Senhor, né? Dos preceitos católicos, você agora já sabe. Então agora está valendo. Agora está valendo, né? Então, entender estas coisas, porque senão a gente acaba maltratando as pessoas, não evangelizando, não alcançando o propósito. E não pode ser assim. Então vamos devagar, né? Mesmo com as nossas famílias. Padre, em casa meu povo não quer saber de igreja. Mas que bom que você está querendo saber. Seja a igreja lá dentro da sua casa. Seja Jesus para a sua família. Seja Deus para o esposo, para a esposa, para os filhos. Seja uma presença boa. E aí eles vão perceber, tem algo diferente. E vão buscar este diferente. Sábado é preciso, ou seja, ter normas, ter organização, mas a vida tem que estar em primeiro lugar. Tenhamos cuidado. Usamos na teologia uma expressão que é caridade pastoral. Caridade pastoral. E algumas das vezes isso nos falta. A caridade pastoral, de acolher, de cuidar, de respeitar o irmão. E às vezes nós acabamos afastando o irmão de Deus por causa do nosso contra-testemunho.